Giro de notícias, vem comigo ficar bem informado sobre Brasil e exterior, vamos entender o que está acontecendo por aqui no mundo. Vamos começar de valor econômico. Acordo do IOF prevê taxar mais as bets e fim da isenção do imposto de renda para LCI e LCA. O que está acontecendo? Está acontecendo que o governo apresentou no final do mês passado, quando ele foi anunciar aquele relatório, publicar, divulgar aquele relatório de acompanhamento de receitas e despesas bimestrais, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Quando ele foi ali divulgar aquele relatório, ele falou: nós vamos precisar de mais dinheiro. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar nossa arrecadação via IOF. Vamos aumentar alíquotas aqui para operações como risco sacado, que é aquela operação de antecipação das vendas parceladas pelos comerciantes, pelos varejistas, pelas empresas, prestadores de serviços. Vamos aumentar o IOF, a alíquota, para quem manda dinheiro para o exterior. Vamos aumentar o IOF para quem faz investimento acima de R$50 mil do VGBL. Enfim, uma série de operações tiveram suas alíquotas aumentadas do IOF. Essa foi a versão inicial do decreto apresentado pelo ministro Fernando Haddad no final do mês passado. Acontece que quando ele apresentou isso daí, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, os caras pularam dessa altura. Falou: rapaz, a turma aqui no parlamento, os deputados, senadores, está todo mundo reclamando. Eles vão para a base e ninguém aguenta mais imposto. Ninguém aguenta mais imposto. Dá um jeito aí de mudar, bota outros impostos, esses impostos aí. O IOF está impactando demais, nessas operações aí impacta demais. Todo mundo vende parcelado, todo mundo quer mandar um dinheiro para fora hoje, quer fazer uma compra lá, internacional, na Shopee, comprar blusinha, enfim, comprar um produto importado. Está todo mundo querendo fazer isso. Isso vai impactar demais a vida dos outros. Arruma outra alternativa. E aí a gente está vendo aqui, o acordo do IOF, agora que eles se reuniram ontem, domingo, se reuniram até tarde da noite, o ministro Fernando Haddad, claro, com a cúpula que desenha as políticas tributárias, fiscais do governo, do Ministério da Fazenda, com o corpo técnico, com o presidente Hugo Mota, da Câmara, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Se reuniram e tentaram chegar num acordo. Mas veja só, o acordo do IOF prevê taxar mais bets, e fim da isenção do imposto de renda para LCA e LCI. Você ouviu aqui, por um acaso, corte de despesa? Você ouviu aqui, por um acaso, corte de gastos? Não. Eles só encontraram outras fontes de receita taxando. E aí a ideia foi: olha, a gente vai recalibrar algumas alíquotas de algumas operações, por exemplo, essa do risco sacado, que é a antecipação das vendas parceladas. Em vez de cobrar uma alíquota maior, reduz em 80% a alíquota prevista, mantém isso daí, mas também vai taxar aqui as bets. As bets vão passar de 12% para 18% a alíquota. Vamos ver aqui, vamos explorar mais aqui a matéria. Medidas estruturantes como o corte em benefícios tributários que não constam na Constituição e reforma administrativas também foram debatidas. Foram debatidas, mas não teve nada de concreto em relação a isso, essas medidas estruturantes. Vamos ver o que eu destaquei aqui. Iniciativas incluem aumento da tributação para as bets. Então, bets, beleza, o cara já joga em bets, já se lasca mesmo, vai ser mais lascado ainda agora, E fim da isenção do imposto de renda para LCI e LCA. Isso daí atrapalha, atrapalha bastante, até porque esses incentivos fiscais existem para esses produtos bancários, porque LCI, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, LCA, são títulos emitidos por bancos para financiar esses setores, para estimular esses setores. Isso significa que, no final das contas, o crédito para esses setores vai ficar mais caro, vai ter menos incentivo para esses setores. Então, olha só, também aqui, medidas estruturantes como corte em benefícios tributários, isenções fiscais para grandes empresas que não constam na Constituição e reformas administrativas também foram debatidas. Vamos entender o que aconteceu de fato. As propostas mais imediatas serão tratadas por meio de uma MP, medida provisória, que é de autoria do próprio presidente da República. Depois, o Congresso Nacional precisa validar ou não. Para a entrada, ele já começa entrando em vigor, que entra em vigor imediatamente, mas precisa ser analisado pelo Legislativo. No caso do fim da isenção de imposto de renda da LCI e LCA, a medida valeria para 2026 por causa da regra da anualidade. Então, até o final desse ano, você vai conseguir comprar, investir na sua LCA e na sua LCI isenta de imposto de renda.
A edição do texto permitirá que o governo reapresente o decreto do IOF. Então ele não vai sustar o decreto, não vai anular o decreto, não vai ser isso. Ele vai aqui reapresentar o decreto, revendo para baixo as alíquotas dos tributos. Vamos lá, as bets passam sobre a sua receita, né, que é chamada Gross Gaming Revenue, de 12% para 18%, o que tornaria a proposta original do Executivo para regulamentar o setor. Essa GGR é formada pela receita obtida pelos jogos feitos, subtraídos dos prêmios pagos aos jogadores. Seria a receita descontada ali do custo, que seriam os prêmios pagos pelos jogadores. Em outra frente, a medida reduz incentivos de LCA e LCI, que agora, né, vão pagar, hoje são isentos, passarão a ser tributados em 5%. Vamos ver o que mais. Também tem mais uma medida. Então, aumento de taxação de bets, aumento, né, e criação daí do imposto de renda sobre LCA e LCI, e essa terceira medida aqui, que é a questão também será equalizada a tributação da contribuição social sobre o lucro líquido sobre instituições financeiras, que são as fintechs, que elas pagam menos impostos que bancos, e elas estão sofrendo, né, os bancos estão sofrendo a concorrência das fintechs, e aí vão aumentar aí a alíquota de tributação para as fintechs, o que agora vai ficar mais difícil para essas empresas inovadoras concorrerem com os grandes bancos. Aqui, benefícios tributários, já a revisão dos chamados gastos tributários prevê um corte de 10%, segundo o ministro, embora o percentual de redução não tenha sido fechado. Isso aqui não vai acontecer para agora, tá? O valor apurou, não vai acontecer para agora, não. Vamos ver mais alguma coisa aqui interessante. Olha, também isso aqui é importante. O governo avalia que a PEC, proposta de emenda constitucional para o Fundeb e pisos de saúde e educação. Isso aqui vai dar muito pano para manga, porque é proposta de emenda à Constituição. Você tem que aprovar por maioria, a maioria qualificada de 3/5 dos votos, ter mais de uma rodada de votação. Então, assim, não é tão simples acontecer, não vai acontecer de uma hora para outra, e vai ter muita discussão nisso daí. Então, aqui eu não colocaria para essas medidas para agora, que essa matéria fala também da LCA, LCI, juros sobre capital próprio, fintechs quase igualada a bancos, foi o que eu acabei de comentar. E deixa eu destacar aqui uma parte importante disso daqui. Aqui, no caso, presta atenção nisso, no caso do IOF, que passará a ser cobrado sobre as chamadas operações de risco sacado, a alíquota desejada pela Fazenda era de 0,98%. Haverá um corte de 80% disso, mas ainda será aplicado o imposto. Ou seja, aquele decreto que foi proposto inicialmente pelo ministro Fernando Haddad, que consta o IOF sobre essa operação do risco sacado, isso não acabou, isso vai continuar, só que numa alíquota menor. Haverá corte de 80%, mas ainda será aplicado o imposto. Essas operações são feitas por inúmeros setores da economia para antecipar o dinheiro que tem a receber das vendas a prazos. Por exemplo, o pagamento de vendas feitas com cartão de crédito. O impacto será o aumento dos juros praticados. Então, vai ficar mais caro tomar crédito, vai ficar mais caro fazer essas operações. Também será mantido o IOF aplicado em compras realizadas com cartões de crédito internacional. Aí, você vai pagar mais caro nos produtos importados. Esse tipo de operação é muito comum por parte de quem viaja para o exterior, aí atinge a classe média e os mais ricos. Só que os mais pobres fazem compras internacionais até $50, chamadas compras das blusinhas, que também será impactado. Então, é o que nós temos por aqui. E agora, falando mais diretamente sobre o que pode afetar os juros. Próxima reunião do Copom terá flexibilidade e cautela, diz Galípolo, presidente do Banco Central. Ele vai levar em consideração todo esse cenário, né, fiscal e dessas mudanças para decidir se mantém ou se eleva as taxas de juros. Então pode ser que na próxima reunião a gente veja aí até um aumento de 0,25% da Selic. Eu acho difícil, acredito que não vai ter aumento, mas vamos ver aqui agora o Boletim Focus, o que o mercado está prevendo para inflação, para PIB, também para Selic. Vamos lá, olha só, hoje, inclusive divulgado hoje, dia 9/6, IPCA, o mercado está prevendo aqui que vai terminar fechado em 5,44% no final do ano, o acumulado. PIB 2,18%, câmbio dólar valendo R$ 5,80 no final de 2025, 31 de dezembro, essa é a previsão aqui, e Selic a 14,75%, mercado prevendo que vai fechar no mesmo patamar. Ou seja, o mercado está dizendo que não acredita muito que
o presidente do Banco Central, o Copom, né, o Comitê de Política Monetária, vai fazer um novo aumento, vai divulgar um novo aumento na próxima reunião de julho. E agora vamos para o noticiário, para a pauta internacional. Estados Unidos e China retomam negociações com foco na oferta de terras raras. O que são essas terras raras? São, né, alguns componentes que entram na produção de produtos tecnológicos. Aqui, ó, queremos que as terras raras, os ímãs, que são cruciais para celulares e tudo mais, voltem a fluir como antes no início de abril, que queremos e não queremos que nenhum detalhe técnico atrase isso. A China restringiu a exportação desses elementos químicos que entram na produção desses produtos super tecnológicos e os Estados Unidos não gostou disso e aí está essa discussão novamente. Vamos ver se agora, né, eles estão retomando as negociações com foco na oferta dessas terras raras. Vamos ver se acham um ponto denominador comum. E aqui, ó, os Estados Unidos reclamam que a queda nas exportações chinesas dos imãs ou imãs de terras raras, essenciais para veículos elétricos e sistemas de defesa americanos, enquanto a China se irritou com o aumento das restrições americanas a chips de inteligência artificial da Huawei Technologies, ao acesso a outras tecnologias avançadas e a repercussão a estudantes estrangeiros nos Estados Unidos. Então, China e Estados Unidos, vamos torcer para que eles entrem num acordo, num consenso, para evitar um pouco essa tensão geopolítica, econômica internacional. Beleza? Esse é o nosso giro de notícias. Vamos passando aqui por o que está mais em evidência aqui no Brasil e no exterior. Desejo para você bons investimentos, um grande abraço e até semana que vem. Vamos embora!